Obrigado, Willi. E como a gente falou no início, né, hoje é dia de Jesus. E falar dele é sempre aprender um pouco mais do que aprender um pouco mais, é sentir um pouco mais a presença do Mestre em nossas vidas. E ninguém melhor para nos explicitar todo esse processo, toda essa luz do que o nosso irmão. Hoje eu vou acertar o nome, Carlos Ferreira, que nos traz esse estudo, esse conhecimento dele sobre o nosso Mestre Jesus. Carlos, obrigado pela presença. Bom dia, meus queridas amigas, amigos, todos aqueles que se encontram nas dependências do Lar de Frei Luiz e a todos aqueles que nos assistem pela internet, que nós tenhamos um dia de muita luz, de muita paz e de muita vibração positiva. É com muita alegria que retorno ao Salão Luiz da Rocha Lima para fazer mais uma apresentação de um estudo. Na primeira oportunidade, nós falamos sobre Maria de Nazaré. Na segunda oportunidade, nós falamos sobre José, o carpinteiro, o marido de Maria, e finalizamos com o pai de Jesus. E hoje nós estamos finalizando o nosso estudo sobre a Sagrada Família, apresentando para vocês Jesus de Nazaré, essa luz, essa alma de amor e de luz. Então Jesus, ele vem com o seu amor envolver a todos nós, os pecadores, para nos redimir. Ele vem nos apresentar um Deus bom, um Deus justo, misericordioso, diferentemente daquele Deus que foi nos apresentado por alguns religiosos daquela época. Ele vem trazer a luz que dissipa as trevas, a luz que acende os veladores, iluminando o caminho dos pobres, dos simples e dos sofredores, e vem trazer a luz da ciência, que vai nos tirar da ignorância. Esse é Jesus de Nazaré que nós vamos ver a partir de agora. E para falar de Jesus, nós vamos fazer uma citação da Revista Espírita, onde está escrito, Kardec botou muito bem colocado. O que significa essa frase? Significa que todos nós, quando saímos das entranhas de Deus, nós saímos como seres imperfeitos. Nós vamos habitar o mundo primitivo. E através do nosso trabalho, do nosso esforço, né, do suor que nós vamos derramar sobre a terra, nós vamos, através da lei do progresso, evoluir. Vamos passando de mundo após mundo, do primitivo para o expiações e provas, para o de regeneração, para o ditoso e, finalmente, vamos conseguir chegar ao mundo celeste. E quando quando Jesus chega no mundo celeste, o que significa? Que Jesus já é um ser perfeito. Que Jesus já não tem mais nenhuma prova para cumprir, não tem mais nenhuma expiação, ele já coloca seus interesses, não coloca mais seus interesses pessoais acima da espiritualidade, não tem mais débito com ninguém, já está totalmente registrado, né, com o seu próximo e registrado com Deus. Mas quando ele chega no mundo celeste, ele não chega como o Cristo, ele chega como um estagiário. Né? Chega lá. Então, conforme a literatura nos informa, né, no plano celestial existe uma hierarquia. Então, temos os anjos, os arcanjos, os serafins e os querubins, e com isso Jesus vai evoluindo, até ele chegar ao topo do plano celeste, que é ser um Espírito Cristo. O que é ser um Espírito Cristo? É um Espírito límpido, é um Espírito transparente, é um Espírito que está totalmente acoplado com Deus, é um Espírito que qualquer missão que você der para ele, ele não vai falir, ele vai levar aquela missão até o final e com êxito. E Jesus nos falou, né? Eu e o Pai somos um. O que significa? Que o Espírito Cristo, ele já está totalmente acoplado com Deus, já está em comunhão com Deus, né? Por isso que Deus agiu através de Jesus no plano físico. E nós temos essa frase de João, lá no capítulo 14, versículo 12. Essa frase a gente tem que procurar tirar a essência da palavra. O que significa, o que está incluído nessa frase? Né? Que todos nós vamos ser Espírito Cristo, todos nós. Uns vão ser mais rápidos, vão chegar lá mais rápido do que outros, mas todos nós vamos ser Espíritos Cristo. E essa última frase, e as fará maiores do que estas,
né? Então, como a gente observa, Jesus ele é o Cristo do planeta Terra. O planeta Terra ele está incluso dentro do sistema solar. Portanto, existe um Cristo do sistema solar. O sistema solar está incluído dentro de uma galáxia. Então, existe o Cristo da galáxia. E a galáxia ela está dentro do universo e existe o Cristo universal. E acima do Cristo universal, Deus que construiu todos os cosmos. Então, por isso que fala, e fará maiores do que estas, porque ele sabe que na hierarquia existem Cristos mais superiores do que ele. E como aconteceu de Jesus ser o Cristo planetário? Deus pega uma nebulosa, cria a nebulosa, entrega na mão de Jesus e fala, através da lei de progresso, eu quero que você pegue essa nebulosa e a conduza até se transformar no mundo perfeito. Mas será que Jesus fez isso sozinho? Né? Lembra, orgulho, egoísmo não faz parte de um espírito perfeito. Então Jesus convoca uma assembleia de Cristos, chama os anjos, chama os arcanjos, os serafins e querubins, e todos juntos, sob sua supervisão, começam a construir a terra. Começam a construir o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino hominal. E a terra começa o seu processo de evolução. A terra começa evoluindo devagar, começa evoluindo e daqui a pouco ela começa a diminuir seu trabalho de evolução. Então o que Jesus faz? Ele vai à capela e traz alguns exilados de capela para o planeta Terra, para ajudar no processo de evolução. A Terra precisa evoluir, o sistema todo precisa evoluir. E com os exilados de capela, Jesus traz seus mensageiros, traz Buda, traz Zoroastro, traz Sócrates, traz todos eles para poder ajudar os capelinos nesse processo de evolução. Mas o que acontece? A Terra vai evoluindo, mas vai chegando a um certo ponto que a Terra começa a diminuir seu processo de evolução. Matam Buda, matam Zoroastro, fazem com que Sócrates tome cicuta, começam a matar os profetas e só 3 sobrevivem: o Elias, Ezequiel e Melquisedeque, Enoque e Melquisedeque. Só os 3 sobrevivem. Então, quando a Terra começa a diminuir seu processo de evolução, Jesus deixa a governadoria temporária do planeta e ele vem para o planeta. Por isso que vos nasceu Jesus, porque Jesus nasce para a gente, Jesus nasce para ser o nosso guia, porque ele já passou pelo mundo de provas e expiações, ele conhece as pedras, ele conhece os espinhos, ele conhece os atalhos, então ele vem para caminhar no nosso lado, para nos ajudar no nosso processo de evolução. E onde que Jesus vai nascer? Ele vai nascer em Belém, numa cidade... Ele vai nascer em Belém, numa cidade longe de tudo, na casa de Elcana. Elcana era o tio de José, né, seu pai. Então, próximo à casa de José moravam os 3 pastores, e eles observam dali toda aquela movimentação. A movimentação no campo físico, porque, como nós vimos na palestra passada, José estava preocupado, porque a cidade estava em festa, era o censo, então as parteiras estavam todas com seus familiares em festas, né? E começam a observar o alinhamento dos planetas. E dos 3, 2 eram videntes. Eles começam a perceber no plano espiritual toda a movimentação do plano espiritual. E aí eles se entreolham e vão aonde? No Velho Testamento. Vão lá em Isaías, e em Isaías eles encontram a passagem que certifica para eles que naquele exato momento estava nascendo o Messias. E nessa história de Jesus, nós temos a presença de 3 pessoas importantes. Eram os 3 sábios, Baltazar, Belquior e Gaspar. Como nós falamos na palestra anterior, eles não retornaram ao palácio de Herodes, né? Porque o arcanjo Gabriel pede para que eles retornassem para suas casas. Mas o que aconteceu? Aconteceu que Herodes, ao saber que tinha sido traído, ele manda o exército para Belém para matar as crianças e manda outra parte do exército atrás dos 3 sábios para capturá-los e trazê-los de volta. Como nós também sabemos que os essênios estavam envolvidos em toda a conjuntura do planeta, os essênios sabem do plano de Herodes. E rapidamente, uma parte dos essênios em comunicação chega até Belém, consegue salvar algumas crianças e outra parte segue em direção aos 3 sábios. Chegam no Monte Moabe, onde lá os essênios habitantes do Monte Moabe interceptam os 3 sábios e levam eles para dentro do monte. Lá no monte eles começam a ter o contato com a cultura dos essênios. E o tempo passa, o tempo vai passando, eles vão aprendendo, vão trocando conhecimento, informações.
E depois, quando a poeira se assenta, os 3 sábios retornam o seu caminho. Mas ao longo do caminho eles se encontram com o Filo de Alexandria. E com o Filo de Alexandria existe outra troca de informações, porque Filo, ele conhecia a cultura do povo da Atlântida, dos Lemurianos e dos Cóbidas. E ali existe uma troca de informação. Depois dessas trocas de informações, eles seguem cada um para o seu planeta, para o seu país. Por isso, e aí lá eles vão fundar as escolas de conhecimento superior. Não é escola de faculdade, de universidade. Eram as escolas em que as pessoas iriam aprender mais sobre a espiritualidade. E como que era Jesus na sua infância? Jesus teve infância? Claro que teve. Foi necessário que Jesus tivesse infância, que ele espalhasse o bem entre as crianças. Por quê? Toda criança, quando ela observa o comportamento dos adultos. Então, há 2000 anos atrás, era um planeta de provas e expiações, era um planeta muito denso, um planeta muito violento. Então, as crianças observavam o comportamento dos adultos e também repetiam a violência com os animais, a violência com os idosos, a violência com os simples, com os pobres, com os sofredores e também com aqueles que tinham hanseníase. E Jesus, por ser um ser de amor, ele não gostava, ele protegia esses seres, e por causa dessa proteção, ele era agredido pelas crianças, verbalmente e fisicamente. Por isso que era necessário que sempre tivesse um membro da sua família que o levasse até a escola da sinagoga de Nazaré, para que lá ele pudesse estudar. E como era a família de Jesus? A família de Jesus era grande. José, ele tinha sido casado com Débora, que desencarna e deixa ele com 6 filhos. Né? Dos 6 filhos, Yosuelim e Ana são os 2 mais próximos de Jesus. E Yosuelim era quem mais frequentemente levava Jesus e trazia Jesus para a escola. Aconteceu, num certo dia, uma criança pega uma pedra, pega numa funda e atira essa pedra na direção de Jesus. Yoselim, ao ver que a pedra atingiria Jesus, ele se coloca na frente de Jesus e leva uma pedrada. Causa-lhe uma ferida interna que, vários anos depois, ele acaba desencarnando. E quem é que não tem na família um tio Jaime, né? Tio Jaime era o tio de José por parte de Maria. Tio Jaime era aquele tiozão, né, que na ausência do pai está ali do lado, né, dando carinho, dando amor, dando conforto, dando conselho. E o tio Jaime se fazia presente ao lado de Jesus durante sua peregrinação, na fase da pré-adolescência, da adolescência, da juventude, da fase adulta, quando Jesus estava por ali, andando não só pela Judéia, mas andando pelo Egito, pelo Líbano, pela Síria e pela Arábia. E Jesus trabalhava? Claro que Jesus tinha uma profissão. Jesus era carpinteiro. Ele mesmo pediu a José que lhe ensinasse a profissão de carpinteiro. Tanto que quando Jesus estava falando na sinagoga de Nazaré, um dos ouvintes levanta a mão e questiona, porque ele estava falando sobre as profecias, estava falando sobre as passagens da Torá. E um questiona ele: mas você não é Jesus, o carpinteiro? Você não é Jesus, o filho de José, o carpinteiro? Então fica caracterizado que ele sim, ele também ajudava o pai, ele tinha a profissão de carpinteiro. E anos mais tarde, quando ele já estava ali com seus discípulos, com seus apóstolos, ele ia sim nos barcos junto com eles para poder ajudar na pescaria. Ele também trabalhava como pescador, porque a família dos apóstolos precisavam sobreviver. Eles precisavam vender os peixes para poder sobreviver com a família. E quem eram os parceiros de Jesus? Né? Um ser que exalava amor, é muito fácil fazer amizade. Faz amizade em todo lugar que chega. E Jesus tinha esses 3. Esses 3 são os amigos hereditários de Jesus. Passaram de José para Jesus. Então nós temos o Nicodemos, que é o mesmo Nicodemos que vai à noite conversar com Jesus. Por que Nicodemos vai à noite conversar com Jesus? Era vergonha? Não. Porque Nicodemos, naquela época, ele já era um representante do Sinédrio. E ele sabia que Caifás e Anás tinham espalhado observadores para saber onde Jesus estava com os seus apóstolos, para mandar prendê-lo. Por isso que Nicodemos vai à noite, disfarçado, para não ser visto pelos observadores. E nós temos José de Arimateia, que também era um membro do Sinédrio, por isso que ele conseguiu tão facilmente fazer com que o corpo de Jesus habitasse em seu túmulo. E Gamaliel, esse é o Gamaliel novo, não era o Gamaliel tutor de Paulo, né? Esse é o Gamaliel novo que intercede no Sinédrio por ser um membro, impedindo que o Sinédrio desse ordem para prender e matar os apóstolos. E aí tem a outra leva de amigos de Jesus, os essênios.
Os essênios em todos os momentos estiveram ao lado de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte, sempre acompanhando Jesus pela Judéia, pelos outros países, sempre cuidando de Jesus com muito amor, com muito carinho, e inclusive, quando Jesus era pequeno, ele foi para o Monte Carmelo, ele foi para o Monte Moabe e os outros montes onde os essênios habitavam, para poder estudar, para poder ele ter um entendimento do que estava acontecendo com ele, dos sonhos que ele tinha, das visões que ele tinha, porque Maria e José, eles eram ignorantes com relação a isso. E nós temos o Filo de Alexandria. Jesus vai se encontrar com o Filo de Alexandria no Egito. Ali eles descobrem, ali eles procuram, ali eles têm novos conhecimentos sobre a filosofia dos lemurianos, sobre a filosofia dos atlantes e dos cóbidas. E mais tarde, Filo de Alexandria vai até Éfaso para se encontrar com Maria. E nós temos os 3 sábios, o Gaspar, Belchior e o Baltazar. Os 3 sábios que também conviveram com Jesus e também caminharam com Jesus durante a Judéia e os outros países. E quem eram os antagonistas de Jesus? Quando Jesus fala, né, eu não vim modificar a lei, mas eu vim dar um novo entendimento, ele vai fazer uma transformação, ele vai fazer uma mudança. Então, toda vez que você vai fazer uma mudança, o que acontece? Você gera um mal-estar, você gera um incômodo nas pessoas. E Jesus, foi o que Jesus fez, ele gerou um incômodo, um mal-estar. Por quê? Porque alguns sacerdotes, eles pegaram as escrituras e colocaram as escrituras como se fosse para eles, ou seja, trouxeram o peixe para o lado deles. E Jesus veio e fala, não é assim, vocês estão interpretando de forma errada. Por exemplo, o jejum. Quando eles saíam às ruas no jejum, eles saíam com cabelos desfeitos, com as barbas desfeitas, com as roupas mais velhas e ficavam fazendo aquela cara de sofrimento. Mas o verdadeiro jejum que Deus quer não é o jejum externo, é o jejum interno. Do que adianta eu sair dessa forma e ter pensamentos negativos, falar coisas negativas e ter atos e ações negativas? Então Jesus falou, esse é o verdadeiro jejum, é o jejum interno, não o jejum externo. E aí nós vamos falar rapidamente sobre os apóstolos, né? Então, o que Jesus significa com essa frase que ele está falando? Que nós temos que pegar o nosso homem velho e crucificar todas as nossas más inclinações, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Nós não podemos colocar nossos interesses pessoais acima da espiritualidade. E aí a gente tem que pegar a nossa cruz, porque é responsabilidade nossa, não botar a nossa cruz na mão dos outros e levá-la até o fim. A vida dos apóstolos com Jesus não foi fácil. Porque você seguir Jesus, ele estando na Candelária e você lá em Uaíba, é fácil, mas vai estar com Jesus de 8 a 12 horas por dia, né? Vai estar com Jesus ali sendo esculachado, sendo maltratado pelos outros, porque isso acontecia com eles. A vida dos apóstolos ao lado de Jesus não foi uma vida de tapete de flores, né? Eles sofreram muito. E aí eu trago o primeiro apóstolo. Eu só vou falar sobre só 3. Esse é o nosso Simão Pedro, representa Simão Pedro, né? E aí, quando a gente olha para Simão Pedro, a gente fala, Simão Pedro negou Jesus 3 vezes. Tá bom, e quantas vezes a gente nega Jesus por dia? Quantas vezes a gente tem pensamentos negativos? Quantas vezes a gente ofende o nosso próximo? Quantas vezes a gente, através das nossas ações, nós prejudicamos os outros? Isso também é negar Jesus. Mas a gente se esquece que Pedro foi a pedra sobre a qual foi construída a igreja. Não a igreja física, mas a igreja familiar, onde a família estava em torno dos apóstolos e dos discípulos, onde eles passavam o ensinamento para eles. E ao final do ensinamento, todos retornavam aos seus lares e os apóstolos e os discípulos, eles iam constantemente na casa deles para poder manter o evangelho vivo. E aí nós temos o Judas Iscariote. E aí a pessoa fala, Judas é isso, daí vendeu Jesus por 30 moedas de ouro. Foi corrupto. Judas foi corrupto. E a gente não é corrupto? A gente nunca cometeu corrupção na nossa vida? Ninguém nunca falou para o filho, olha filho, se a gente vai lá na casa da titia, se você se comportar bem na casa da titia, eu vou te dar um brinquedo, né? Meu filho, você está com nota vermelha, mas se você chegar no final do ano, passar de ano, eu te dou um PlayStation, te dou uma boneca da Barbie. Filho, se você passar na faculdade e tal, você vai ganhar um carro 0. Né? Ou você está passando na frente de uma loja, o filho quer um sorvete ou quer um brinquedo, você fala, não filho, depois a gente volta, aí você vai por outro caminho, diferentemente dele.
Ou se não, a gente para o carro no estacionamento e o cara fala assim, tio, ó, o negócio é o seguinte, no talão é R$2, mas se não quiser o talão é R$1. A gente também não faz isso? Então, Judas Iscariotes, ele também foi difícil dele entender o que ele queria, assim como nós. Quantas vezes nós também não conseguimos entender o que a gente quer da nossa vida? Ele também não conseguia entender o que os outros discípulos queriam, assim como a gente às vezes não conseguimos entender o que os outros querem, porque às vezes os outros eles estão num plano de evolução mais baixo do que a gente. E ele também não entendia o que Jesus queria, porque a gente também, às vezes a gente não entende o que os outros querem, porque os outros estão num plano de evolução mais alto do que a gente. E temos a Maria de Magdala, que por uma infelicidade imensa do Papa Gregório, atribuiu a prostituição para ela. Maria de Magdala não foi prostituta. Maria de Magdala, ela era filha de um grego muito rico, ela vivia num palacete, ela tinha as melhores roupas, os melhores perfumes, as melhores joias, e ela era uma mulher muito bonita. Por isso, quando ela fala que ninguém a amava, é aquele amor verdadeiro, aquele amor do coração. Amavam ela sim, por quê? Porque ela era uma mulher bonita. Amavam ela porque ela tinha joias, era rica, tinha roupa, tinha perfumes, por isso que amavam ela. E os ensinamentos de Jesus? O nosso querido Mahatma Gandhi já falava, se nós pegássemos todos os livros e destruísse, e sobrasse apenas o Sermão do Monte, seria um grande ensinamento moral para a humanidade. E esse foi a grande instrução do Mestre Jesus para a gente, foi o Sermão do Monte. Então, quando Jesus chega no monte para dar o seu sermão, que ele olha aquela multidão, o que o pessoal pensa? Né? Jesus vai falar conforme a pirâmide social. Jesus primeiro vai falar para os ricos, vai falar para os reis, vai falar para os sacerdotes, e depois ele vai falar para os pobres, para os simples, para os sofredores. Não é assim até hoje? Né? As pessoas, quando vão falar primeiro, falam para a elite, para depois falar para as pessoas pobres, mas só que se esquece que Jesus era pobre, Jesus era simples e Jesus também era sofredor. Então, o que Jesus faz? Ele inverte a pirâmide, ele traz a pirâmide de baixo para cima, ele inverte o processo social. Ele começa a falar para os simples, para os pobres, para os sofredores, depois ele fala para os ricos e, por último, ele fala para os sacerdotes e para os reis. E qual foi a grande lição do Sermão do Monte? A humildade, o exemplo, o perdão que nós temos que ter para o nosso próximo, perdoar o nosso próximo conforme o mal que ele nos faz. Se ele fez um mal pequeno, vamos fazer o perdão pequeno, mas se ele fez um mal muito grande, vamos perdoá-lo em tamanho grande. Nos apegarmos das pessoas, nos desapegarmos das coisas materiais, né? Combater a hipocrisia e principalmente amar o próximo do jeito que nós gostaríamos de ser amados, com respeito, com carinho, com gratidão. E as curas que Jesus fez? Será que em 33 anos de vida Jesus só curou aquelas pessoas que Mateus e João falou no Evangelho? Será, gente? Então, na palestra que nós fizemos anteriormente, nós vimos que Jesus, ainda criança no colo de Maria, ele cura na entrada do templo. Então, Jesus curou em todos os lugares, desde as ruas até os palacetes. Jesus curou oficiais romanos, curou políticos, Jesus curou a todos, né? E Jesus curou, inclusive, um bandido. Mas curou um bandido? Sim. Dimas, o bom ladrão. Por que Dimas é chamado bom ladrão? O cara é o ladrão. O que é o ladrão? O ladrão é aquela pessoa que sabe que tem um objeto ali, sabe de quem pertence o objeto, vai lá e rouba. Então, o Dimas, aconteceu a passagem. Estava José e Maria retornando a Nazaré, com Jesus andando no seu colo. Jesus ainda era pequeno. No meio do caminho, ele se encontra com Dimas, que estava ferido no ombro por causa da perseguição dos soldados romanos, porque ele era ladrão. E Dimas, por saber que José, ele era um terapeuta, ele era essênio, ele era um terapeuta, ele sabia cuidar dos ferimentos, ele pede que José cuidasse do ferimento dele. José abre a camisa de Dimas, começa a fazer a cura, e Maria olha e vê que aquele ferimento é um ferimento extenso. Então Maria pega Jesus, vai para colocar Jesus no chão, e Dimas não deixa. Dimas fala assim, hipótese alguma eu vou deixar você botar essa criança no chão,
Por que você está cuidando de mim? E quando Dimas pega a criança e a criança toca no ombro de Dimas, acontece a mesma coisa que aconteceu com Nicodemos à porta do templo, quando Jesus foi apresentado. Quando Nicodemos pega Jesus e Jesus toca no peito de Nicodemos, cura ele da chaga. E acontece a mesma coisa com Dimas. Dimas é curado no ombro. Então, naquele momento, Dimas tem uma crise de choro, reconhece que ele estava em caminho errado, pede perdão e afirma que a partir daquele momento ele não roubaria mais. Por isso que ele se transforma em Dimas, o bom ladrão, né? Mas só que mais tarde ele é preso pelos romanos, é crucificado pelos erros que ele tinha feito no passado. E aí nós chegamos ao famoso Sinédrio. Então o Sinédrio, ele era muito perigoso, porque o Sinédrio ele detinha todos os poderes, legislativo, executivo e judiciário. Ele podia mandar prender e mandar executar a pessoa. Por isso que Jesus e João Batista, quando eles falavam com os representantes do Sinédrio, eles falavam como se estivesse pisando em ovos, com muito cuidado. E eles também tinham o poder religioso, a política religiosa. E além disso, né, aquela região era uma região muito violenta, eles também funcionavam como um banco. Por que funcionavam como um banco? Porque eles tinham como proteção não só os soldados do Templo de Jerusalém, mas também os soldados da Torre Antônia, que ficava ali próximo. Qualquer coisa que houvesse, eles passavam por debaixo do átrio dos gentios e chegavam rapidamente no Sinédrio. Por isso que aquela confusão toda que as pessoas falam que Jesus criou num templo, né, não corresponde a isso. Né? Primeiro, porque Jesus era um ser amável, ele não ia bater nos animais, ele espalhou os animais, né? E depois, Jesus pede aos vendedores dos pequenos animais que eles saíssem dali com aqueles animais e espalhem o dinheiro. Por isso que existia o câmbio, a troca do dinheiro no átrio dos gentios, através dessa proteção toda que eles tinham dos soldados. E aí nós temos a Fortaleza Antônia. Jesus foi levado para lá junto com Barrabás. Quando Jesus chega com Barrabás, o oficial do dia reconhece Jesus, porque Jesus coroou a todos, Jesus coroou um oficial romano e seu subordinado numa corrida de vigas, né? E esse soldado, ao reconhecer Jesus, ele chama o oficial vem, reconhece Jesus e pergunta por que Jesus estava ali. Eles falam que foi a mando de Herodes. Então, o que acontece? Jesus vai para uma cela, não vai para o calabouço, e Barrabás vai para o calabouço. Mais tarde, Paulo também esteve aí nessa fortaleza preso. A primeira foto da esquerda acima é a foto do calabouço, tirado de longe. E as 3 fotos seguintes são as fotos dos pátios da Fortaleza Antônia, pátio externo e pátio interno. Lembram que o Espírito Cristo é um Espírito infalível? Então Jesus já sabia da sua missão. Ele sabia que ele ia ser preso, que ele ia ser torturado, que ele ia ser subjugado, que um carvalho, uma coroa de espinho e que ele ia morrer crucificado. Mas mesmo assim ele não negou, ele não abandonou a sua missão. E se fosse nós, né, habitantes do planeta de provas e expiações, será? Quantas vezes nós não deixamos a nossa missão de lado para correr? Então, se fosse uma pessoa ali no plano de provas e expiações, com certeza ia se aliar aos Herodes, ia se aliar aos romanos, ia se aliar aos sacerdotes, ou até mesmo ia sair correndo, né? Não ia enfrentar tudo que Jesus enfrentou. E a gente explicar alguma coisa, né? Então, essa foi a situação em que Pilatos levou Jesus e Barrabás à frente da multidão. Só que por trás disso, no livro 2000 anos, né, é falado que o Públio Lentulus era senador romano, portanto um senador, ele tinha a palavra dele acima do governador, né? Ele poderia ter mandado soltar a Jesus, mas por todo o problema que ele tinha, porque a filha dele foi curada por um galileu, seria muito vergonhoso e humilhante ele contar isso para Pilatos. Então ele sugere a Pilatos: não, vai lá, pega um cara bandidão, bota do lado de Jesus e vão ver quem que o povo vai escolher. Com certeza vão soltar Jesus. A mentalidade de Pilatos e de Pôncio Pilatos era essa, que Jesus ia ser liberto. Mas só que quando Pilatos vai apresentar Jesus, ele não sabe que aquela multidão que estava ali também tinham sido corrompida pelo Sinédrio. E a multidão que era a favor de Jesus estava do lado de fora, impedida de entrar pelos guardas do Sinédrio. E já nos seus últimos momentos na cruz, o que Jesus faz? Ele nos relembra o Sermão do Monte, né? Ele vem de novo com a lição do perdão, que nós temos que perdoar o nosso próximo. Ele vem com a lição da humildade e ele vem com a lição do amor, que todos nós temos que amar o nosso próximo.
E retornando para a governadoria do planeta, na hora derradeira, o portal se abre. Os cristos, os arcanjos, os serafins, os querubins, todos vêm receber a Jesus. Mas Jesus fala, peraí gente, só um instantinho, que eu vou ali resolver um probleminha com meu amigo Judas Iscariotes e eu volto. E ele vai lá nas regiões infelizes e vai lá conversar com Judas, vai aconselhar Judas e vai acalentar o coração de Judas, e depois ele retorna para a governadoria do planeta, né? Então de lá ele assiste o quê? Assiste os discípulos, assiste os apóstolos, a terra começa a evoluir de novo, a terra começa no seu processo de evolução de novo, né? Mas só que chega num certo ponto que começam a matar os apóstolos. Lembrando, o Judas Iscariotes cometeu suicídio. Maria de Magdala, ela morre de hanseníase porque ela foi substituir Maria de Nazaré na cidade das Flores, né? E João, ele morre de velhice depois que ele sai de Éfeso. Ele sai de Patmos, vai para Éfeso. A casa era a casa de João, ele ganha essa casa e ele vai levar Maria para morar com ele, porque Jesus havia morrido, José havia morrido, e os outros filhos não eram filhos de Maria, então Maria estava abandonada, então ele acolhe Maria com ele. E aí o que acontece? Começam a matar os discípulos, começam a matar os apóstolos, né? A religiosidade, ela é assaltada, né? Um tal de Constantino vai lá, pega a religiosidade, bota uma pitadinha de dogma, bota uma pitadinha de firula, bota uma pitadinha de regras e transforma a religiosidade numa religião. E essa religião, ela vai, ao fio da espada, vai trazendo o lado negro, vai trazendo o mundo para o lado obscuro. E Jesus, ao ver aquilo, o que ele faz? Eu vou trazer de novo meus mensageiros. E Jesus pega a sua primeira leva de mensageiros e manda eles reencarnarem. E aí eles reencarnam como os reis de Portugal, os reis da Espanha, da Inglaterra, da França e da Holanda. Qual o objetivo? Preparar o caminho. Para quem? Para os gregos, para os vikings e para os fenícios, que na época deles, eles trabalhavam muito bem a arte da navegação, e eles reencarnam como os grandes navegadores. E aí eles vão o quê? Descobrir novos continentes, novos lugares. Junto com eles, reencarnam os revolucionários, o Lutero, Calvin, né? Reencarna o responsável pela Revolução Industrial, pela Revolução Inglesa, pela Revolução Francesa, reencarna os artistas, os cientistas, reencarna os filósofos, e o mundo começa a evoluir de novo, o mundo começa a progredir mais uma vez. Mas só que chega num certo tempo que as pessoas começam a deixar a religiosidade de lado e começam a botar seus interesses pessoais acima da religiosidade. E o que Jesus faz? Jesus chama o seu apóstolo querido, ele chama João. João, está na hora de você descer, agora é contigo, meu filho. E João reencarna em Lyon. João vai para Yverdon, estuda em Yverdon e volta de novo para Lyon. E volta o quê? Mais maduro, mais pronto, mais apto para poder receber no século XIX o Consolador prometido. O Consolador que Jesus já havia prometido para a gente há 2000 anos atrás. E aí temos essa passagem de Paulo, em que Paulo fala, né? Se Jesus não houvesse reaparecido depois da morte, vã seria a sua doutrina. O que significa isso? Lembra que Nicodemos vai à noite conversar com Jesus? Então, o que Nicodemos foi fazer à noite com Jesus? Nicodemos foi perguntar a Jesus como que era o processo de evolução, porque ele não conseguia entender. Mas como que é esse processo de evolução, Jesus? Jesus explicou, olha, o processo de evolução é o seguinte: você vai nascer, vai morrer, vai renascer, vai morrer, vai renascer, vai morrer infinitas vezes até você chegar ao mundo celestial. Então Jesus explica para Nicodemos que a evolução e a lei do progresso só vão ser atingidos através do processo reencarnatório. E aí nós chegamos ao final da nossa apresentação, né? Foram consultados esses palestrantes, alguns desses palestrantes, o Divaldo Franco, o Haroldo Dutra, Raul Teixeira, Marlene Nobre. E aí nós temos algumas obras bibliográficas, umas pouquinhas obras que a gente consultou, né? Nós temos essas Harpas Eternas, nós temos o Peregrino, nós temos Loucura da Obsessão, Fonte Viva, nós temos o Livro Espírita da Verdade, a Revista Espírita, o Novo Testamento, e a parte ilustrativa foi retirada desse site.
Como eu falo para todos aqueles que já estudaram comigo, tanto no som como na Escola Francisco de Assis, a internet tem dois caminhos, tem o caminho do bem e o caminho do mal. Hoje nós temos a inteligência artificial, e a inteligência artificial ela foi colocada a serviço da humanidade, para o bem, né? E através da inteligência artificial, pegaram o Santo Sudário de Turim e tentaram chegar o mais próximo possível do rosto de Jesus. E o mais próximo possível que chegaram foi essa fisionomia de Jesus, o que bate com a carta, não só de Pôncio Pilatos, mas também com a carta de Públio Lentulus, né? Vale lembrar que Constantino, ele precisou criar aquela imagem de Jesus, um branco, loiro, de olhos verdes, para poder apresentar Jesus para os romanos, porque os romanos tinham aquela idolatria da beleza, da perfeição. Como que ele ia apresentar um judeu, um galileu, por quem os romanos tinham verdadeira revolta, né, rebeldia, histeria, né? Eles não admitiam ali os hebreus com eles, tratavam os hebreus como piores do que alguns romanos tratavam os hebreus piores do que animais. Como que ele ia apresentar aquele Jesus galileu para eles, como sendo o líder da religião católica, né? E aí essa é a verdadeira imagem, a mais próxima possível do rosto de Jesus. Então, meus amigos, eu gostaria de agradecer a todos vocês, né, por terem deixado muita coisa de lado para estarem aqui presentes ao estudo, agradecer a atenção e o carinho que vocês desprenderam ao longo do estudo, agradecer à diretoria do Lar de Frei Luís pela oportunidade dada, agradecer ao Zé Luiz, coordenador do som, por acreditar no trabalho, agradecer a todos os orientadores do som, né, que nós dividimos as salas, dividimos os ensinamentos com vocês, os alunos, e agradecer a turma do primeiro ano, que ano que vem estará no segundo, e agradecer a turma do segundo ano, que ano que vem estarão nas salas, levando carinho, levando amor e atendendo o nosso próximo. A todos vocês, muito obrigado, gratidão, um beijo no coração de todos.